Olá, segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. O retorno das apresentações musicais em bares e restaurantes aqui da capital São Luís. Teve até bloco de carnaval aqui na capital maranhense. Período chuvoso preocupa moradores de áreas de risco. Defesa Civil monitora e já trabalha para evitar tragédias. Ações de combate à Covid-19 em todo o Maranhão, com abertura de leitos e inauguração de hospitais. E foi dada largada para o Campeonato Maranhense 2021, rodada com muitos gols e goleadas. Você vai ficar sabendo como foi a primeira rodada do estadual. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Começo de semana, né? Uma ótima segunda-feira para você, uma boa semana, você que nos acompanha aqui logo nas primeiras horas da manhã, com muita informação desde as 6 horas da manhã com o Bandeira 2 e logo depois o Bom Dia Maranhão. Que seja um começo de semana muito bom para você, uma ótima segunda-feira e obrigado, claro, pelo carinho da audiência de todos os dias a partir das 7 horas da manhã com o Bom Dia Maranhão, eu, Eduardo Ericeira e todo o jornalismo da TV Difusora, levando o melhor, o mais importante da informação, as principais notícias de todo o estado do Maranhão para você. Vamos juntos até quase 8 horas da manhã levando muita informação para você, como é que foi o fim de semana, já antecipando também algumas notícias desta segunda-feira, que seja uma boa semana para todos nós, não é isso? E olha, a gente começa com a informação que voltou a ser liberada a apresentação de música ao vivo em bares e restaurantes aqui na capital São Luís, que estava proibida devido à pandemia. O carnaval foi inclusive suspenso, né? A medida foi adotada a fim de evitar aglomerações. É bom lembrar que nos locais as medidas de segurança sanitária ainda devem ser respeitadas. Distanciamento das mesas, limpeza, álcool e medidor de temperatura na entrada. A preparação para a volta da música ao vivo neste bar começou cedo, assim como a chegada dos clientes. A Luciana se divertiu no fim de semana fora de casa, mas foi criteriosa na escolha do local. A questão de ser aberta, a questão de ter várias mesas, alternando uma sim, outra não, a gente pensou nisso. Todas as vezes que a gente sai, geralmente a gente vê essa questão. Não em lugar que tenha muita aglomeração. A estimativa para quem trabalha no setor era de casas mais cheias do que no último fim de semana, quando estava em vigor a determinação da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, que proibia a música ao vivo ou mecânica em espaços públicos no Maranhão. Nós esperamos que seja muito melhor, né, agora, porque realmente essa semana com essa paralisação nós ficamos aqui, mas não é a mesma coisa. Nós até colocamos alguns jogos para passar, transmitimos alguns jogos, mas não é a mesma coisa. Porque a música em si, ela traz muito mais animação, ela traz vida para o estabelecimento. A decisão do juiz Douglas de Melo Martins tinha como objetivo evitar aglomerações e grandes festas durante o carnaval, porque nesses espaços de descontração, sem o cumprimento das normas sanitárias, as chances de transmissão do coronavírus são muito maiores. Com o fim da determinação, os decretos estadual e municipais voltaram a valer. Apesar das restrições serem mais amenas, as autoridades pedem que a população se autoavalie e cumpra as regras sanitárias. Então não se trata de um liberou geral, não se trata de uma permissão para que as pessoas aglomerem. Ao contrário, como já expliquei anteriormente, na verdade agora as pessoas têm maior responsabilidade ainda. Os estabelecimentos também podem e devem contribuir com a fiscalização dos clientes para o cumprimento das normas. Aqui, sim, não cumpriu as regras, a gente não faz o atendimento. Porque a gente tem essa ciência que a gente precisa seguir as normas. As normas estão aí para serem seguidas. Então, se não consegue chegar aqui e, são até 4 pessoas por mês, certo? Aí tem gente que chega aqui com 8, 10, não tem como. Ou você separa o grupo, ou não tem como ficar no ambiente. O crescimento do número de casos da doença no estado precisa ser controlado para evitar um colapso na rede de saúde. O número de leitos ocupados continua em alta. Em 11 meses, a pandemia matou mais de 4.900 pessoas no estado. A perda irreparável para as famílias é a dor mais profunda trazida pelo vírus, que também tem afetado a economia e o sustento de muitas outras famílias. É um sentimento de preocupação, né? Porque nossas famílias em casa muitas vezes dependem do nosso dinheiro que vem daqui, nossa fonte de renda, nós gastões, nosso canto principalmente,
Nós precisamos do dinheiro que entra, porque sem o público não tem dinheiro, não tem a entrada de dinheiro nos caixas. Pois é, as pessoas precisam continuar trabalhando, né? Mas o fundamental, o mais importante é que todos sigam as recomendações sanitárias. Utilize máscara, higienize as mãos, tente manter o distanciamento social e não aglomere. Como a própria proprietária, gerente do bar, acabou falando, 4 pessoas por mesa e seguir o decreto, né? Existe um decreto estadual que precisa ser respeitado e seguir fundamentalmente as recomendações sanitárias para evitar a transmissão aí do coronavírus. 7h05 e na região do bairro do Sacavém, é uma outra preocupação, a prefeitura realizou uma ação de limpeza das encostas com o objetivo de evitar deslizamentos mais frequentes, ainda mais nesse período chuvoso. O túnel do Sacavém é um dos bairros de São Luís que mais se tem registro de áreas de risco. A Defesa Civil tem acompanhado de perto a situação de pontos considerados críticos, como é o caso da Rua Jorge Mendes. No final da via, uma manta teve que ser colocada para evitar uma tragédia. A casa em que a família do Ruzivaldo mora é que apresenta maior risco. Ele colocou escoras para reforçar a segurança, mas a preocupação persiste. É barro demais aí atrás, desce muito, fez tipo uma calha de barro aí atrás. Preocupação que é compartilhada pelos moradores da área. E sempre teve medo. A última lá. Da barreira cair, disseram que... A manta foi colocada na semana passada pela Defesa Civil, o que apenas ameniza a situação. É uma medida adotada em áreas com risco de deslizamento de terra. Trabalho que deve seguir nos próximos dias. Isso porque o período chuvoso só está no início. Piorando em nada, ninguém faz nada. Hein? Pois é, essa é uma outra situação delicada, né? Período chuvoso só iniciando, inclusive. Amanhã a gente deve receber o comandante do Corpo de Bombeiros para falar sobre esse trabalho que o Corpo de Bombeiros vem fazendo, Defesa Civil também, vários órgãos, a Secretaria de Assistência Social, enfim, vários órgãos envolvidos para tentar pelo menos amenizar. O período chuvoso só está começando, aí deve vir muita chuva pela frente e tem que ter essa preocupação mesmo. 7h07, a gente volta a falar sobre a pandemia aqui no estado do Maranhão, agora atualizando os números para você desde o início da pandemia, esses números que são informados pela Secretaria Estadual de Saúde. 7h07, agora a gente parte primeiro para o número de casos confirmados, 215.942, quase 216 mil casos confirmados. Ultrapassamos aí a marca dos 9 mil casos, né? Até a sexta-feira, eu lembro que eu estava em 8.900 e quase 9 mil, né? Infelizmente, a gente ultrapassou a marca de 9.207, o número de casos ainda aumentando no estado do Maranhão. Tem que se manter esse controle. O número de óbitos, 4.936, número de recuperados, 201.799, novos casos nas últimas 24 horas, 54 na Ilha de São Luís, 5 em Imperatriz, 26 nas demais regiões, segundo o último boletim informado aí pela Secretaria Estadual de Saúde. 7h08, agora a gente atualiza os outros números, né, da quantidade de vacinas já aplicadas aqui no estado do Maranhão. Lembrando que está faltando vacina, mas doses devem ser disponibilizadas pelo governo federal. Nesta semana há inclusive uma previsão, mas ainda não se sabe ao certo como isso vai proceder. Vacinas aplicadas no Maranhão, 156.287. Vacinas aplicadas aqui na capital São Luís, quase 51 mil, né? 50.926 doses já aplicadas na capital São Luís. E claro, a gente torcendo, esperando que mais doses chegam. Quanto mais vacinas chegarem, mais pessoas são imunizadas, o que é super importante neste momento para controle da pandemia, que a gente possa sair finalmente dessa situação. 7h09, a gente segue falando sobre essa questão de alta do número de casos aqui no estado do Maranhão. Olha, em Imperatriz, a prefeitura do município teve que colocar a UPA para atendimento exclusivo da Covid-19. A mudança foi anunciada ainda na sexta-feira nas redes sociais da prefeitura. No sábado, o atendimento da UPA do bairro São José já era específico para pessoas com sintomas da Covid-19. Quase 2 semanas antes, a mesma UPA já havia registrado crescimento na chegada de casos moderados e graves da doença e na realização de testes. A demanda cresceu nos últimos dias e preocupou a direção. Devido ao aumento dos números dos casos e também aumento da procura na unidade, resolvemos ficar somente Covid. A procura por outro tipo de atendimento deve ser feita nos postos de saúde de cada bairro ou direto no hospital municipal. Segundo a Prefeitura, a exclusividade da UPA do São José para casos suspeitos de Covid-19 será por tempo indeterminado. A coordenadora disse que atualmente a unidade realiza cerca de 30 testes diários para a doença
e faz aproximadamente 100 atendimentos por dia somente de casos suspeitos de Covid. Remanejar pacientes que procuram outros serviços é questão de segurança, e ela reforça. E outras patologias que não forem sintomas gripais, procurem as unidades básicas ou o Hospital Municipal Socorrão. Pois é, tem essa preocupação ainda, você vê a questão da disponibilização, os governos aí municipais, estaduais, o governo federal também preocupado com essa situação, aumento do número de casos em vários estados brasileiros, aqui no Maranhão não é diferente, por isso que é tão importante ainda seguir essas recomendações sanitárias. Com o agravante, né, está no período chuvoso, normalmente quando aparecem outras síndromes gripais, não só a Covid-19, então os médicos aí, toda a equipe, enfermeiros, farmacêuticos, toda a equipe da saúde trabalhando não só pela Covid-19, mas para outras doenças que são mais frequentes ainda mais nesse período chuvoso, por isso que é tão importante a gente, as pessoas, todos nós, cuidarmos aí da saúde. 7 horas e 11 minutos, a gente segue falando de Imperatriz agora com imagens e informações ao vivo, diretamente lá de Imperatriz, com o Emerson que participa aqui conosco. Olá Emerson, muito bom dia a você, boa segunda-feira, uma ótima semana a todos aí na TV Difusora Sul. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você que acompanha a nossa programação em todo o Maranhão e aqui no nosso vizinho estado do Tocantins. Tivemos um final de semana aqui em Imperatriz com registro de 2 homicídios. Um deles ocorreu na madrugada de sábado e teve como vítima um morador de rua. Foi morto a pauladas na área próxima à Praça da Bíblia, aqui no bairro Bacuri, na cidade de Imperatriz. Outro caso aconteceu no Parque Alvorada, onde um jovem foi assassinado, o corpo encontrado na manhã de domingo por amigos e algumas pessoas que haviam notado, né, a falta deste rapaz. São assuntos que a gente vai buscar mais informações e atualizar na nossa programação aqui para a nossa região ao meio-dia na TV Difusora Sul. Também um acidente de trânsito ocorrido na cidade de Senador La Roque. A vítima foi um homem que era morador de Senador La Roque, um empresário, e este empresário morreu logo que o carro que ele conduzia capotou. Informações de que ele foi arremessado e morreu ali fora do veículo, morreu no momento do acidente sem chances de ser socorrido. São algumas situações que marcaram o final de semana aqui em Imperatriz, como também o corpo de um homem que foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no rio Tocantins. Este caso também foi no sábado. O homem identificado como Natal tinha 42 anos de idade e ele pescava com um amigo. A rede de pesca ficou presa no fundo do rio e ele mergulhou para desprender. E lá mesmo, infelizmente, ficou. O 3º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado. Os mergulhadores entraram no rio e conseguiram resgatar, né, o corpo desse homem identificado como Natal, 42 anos de idade. Sobre as mortes por Covid registrada aqui na cidade de Imperatriz neste final de semana, tem aí a morte do produtor cultural Osório Mendes Neto. Osório, muito conhecido na cidade, ele que tinha 57 anos de idade, era natural aí da cidade de São Luís. O Osório, o mestre Osório, né, como era conhecido, morreu na tarde de domingo. Era poeta, compositor, especialista em danças culturais, fomentador da cultura do cacuriá, bumbo meu boi, matraca, mangaba, e também outras danças e manifestações folclóricas. E ele morreu na tarde de domingo, deixando essa grande contribuição com a cultura aqui na nossa região, aqui na cidade de Imperatriz. Osório, que durante muito tempo coordenou projetos e também foi coordenador de vários festivais de marchinhas aqui na nossa cidade e também do concurso de rainha e de musa do carnaval em várias edições. A morte de Osório Neto, o mestre Osório, é uma grande perda. Ele que era diretor também da Fundação Cultural de Imperatriz e diretor da companhia Sotaque Imperatriz. Este foi um dos casos, infelizmente, de morte em decorrência da Covid-19 aqui na nossa cidade. Voltamos com você, Eduardo. São essas informações aqui de Imperatriz e da nossa região. Pois é, Emerson. Doença que ainda continua fazendo vítimas, né? Lamentar aí mais essa perda aí no município de Imperatriz. Obrigado, Emerson. Boa semana para você, a todos na TV Difusora Sul. Agradecendo aí sempre, claro, o carinho da audiência de todos os imperatrizenses, de todos que nos acompanham na região tocantina e, claro, de todo o estado do Maranhão e de parte do Tocantins, como o Emerson fala também, em outros estados nos acompanhando também pelas redes sociais. Agora 7 horas e 14 minutos e o governo do Maranhão abre mais um serviço de referência ao atendimento de pessoas com sintomas gripais, suspeito aí também de Covid-19 e amplia o serviço de testagem. Quem traz essas informações para a gente é o Eduardo Bueno.
que já está aqui comigo. Bueno, muito bom dia a você. Então vai ter essa questão de um outro ponto, já tem um serviço de testagem no Parque do Rangedor, agora a disponibilização de um outro ponto aqui na capital maranhense e um hospital de campanha também que será inaugurado no interior do estado, não é isso, Bueno? Muito bom dia a você, bom trabalho. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia a todos. Esse hospital de campanha funciona na cidade de Bacabal. Toda essa estrutura foi fruto aí de uma doação dos Estados Unidos e esse local vai atender então pessoas com sintomas gripais leves ou sintomas iniciais da Covid-19. Quem estiver com sintomas de moderados a grave lá na região do Mearim, do Médio Mearim, vai continuar sendo atendida no Hospital Regional Laura Vasconcelos, que também fica lá na cidade de Bacabal. Quanto aqui na capital, começa a funcionar hoje, Eduardo, um novo centro de testagem. Você lembra que já existe um sistema de testagem funcionando lá no Parque do Rangedor. Agora, desta vez, vai ser aqui no estádio do Castelão, segundo centro. A gente vai mostrar agora, vou pedir para o Joel Oliveira mostrar, que já tem gente aguardando na fila. A estrutura ainda não foi 100% montada, mas já tem gente que chegou aqui bem cedinho para conseguir o atendimento e fazer a testagem. Esse sistema aqui vai atender pessoas que têm mais de 45 anos, grávidas e também idosos. Então a capacidade de atendimento é de 800 pessoas por dia e o horário de funcionamento vai ser de 8 da manhã às 4 da tarde. Então o que a gente percebe é que tem gente que já sabia que esse centro de testagem ia começar a funcionar aqui, você é submetido ao teste rápido da Covid-19, faz aquela picadinha no dedo, uma quantidade bem pequena de sangue é colocada no equipamento que faz aí a reação, né? E esse teste demora cerca de 15 minutos e aí a pessoa tem um resultado se já está contaminado, se já foi contaminada ou não. Então, esse pessoal que já está aqui já está aguardando na fila, viu, Eduardo, para daqui a pouquinho ser submetido aí à testagem. Chegou cedo, já que a estrutura ainda não está montada e só começa a funcionar então daqui a pouquinho a partir das 8 horas da manhã. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno. Então, informações importantes, mais uma testagem aí sendo um trabalho aí do governo, além do Rangedor, o Bueno mostrando imagens ao vivo também lá do Complexo do Castelão, Complexo do Canhoteiro, mais um serviço aí, mais um ponto de testagem, teste rápido aí para a detecção do Covid ou não aí no organismo da pessoa. Tem também o hospital de campanha, o Bueno também trouxe essa informação importante lá no município de Bacabal, com o aumento do número de casos, a gente chamava justamente a atenção para essa preocupação. É bom lembrar que não precisa aí uma corrida desenfreada para fazer essa testagem. Acima de 45 anos, você que tem acima de 45 anos, não precisa correr. Se você não tem nenhum sintoma, não teve sintoma há 15, 10 dias atrás, não precisa fazer esse teste. É bom que você fique em casa, evita aglomeração, só vá se realmente estiver sentindo algum sintoma ou se teve sintomas recentemente, não precisa uma corrida desenfreada para fazer essa questão do teste, que, claro, é um serviço super importante no controle. O governo já mostrou isso desde a primeira onda da pandemia, é um serviço que deu muito certo, que ajuda nesse controle da doença, é um serviço super importante, mas não precisa essa corrida desenfreada se você não estiver sentindo nenhum tipo de sintoma, ou não sentiu recentemente, ou não está sentindo neste momento, tá ok? 7 horas e 18 minutos, e aqui na capital São Luís ainda, equipes da prefeitura permanecem visitando casas com o intuito de vacinar idosos com dificuldade de mobilidade urbana. Eles receberam a primeira dose do imunizante para a Covid-19. A Maria da Conceição era só alegria com a vacina aplicada no pai. Seu Paulo da Conceição, de 84 anos de idade, que sofre com Alzheimer. A expectativa da dona de casa era grande por esse dia. É esperar a segunda e, graças a Deus, vai ficar bem. Todo mundo, né? Tomando a vacina, ficar bem. Nesta etapa, a vacinação está ocorrendo para idosos acamados, com dificuldades de mobilidade urbana. Nestas condições, a Prefeitura de São Luís organizou um planejamento para vacinar os idosos indo até as casas, a partir do cadastro. Por dia, segundo a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, chegam a ser aplicadas 100 doses das vacinas contra a Covid-19. O atendimento na residência é prioritário desses pacientes que não têm condição de sair e ir até um ponto de vacinação. Todos eles já foram pré-cadastrados na plataforma do Vacinação Luiz. As equipes ligam para fazer já uma primeira triagem para saber se o paciente tem condições de nos receber naquele dia. E aí montamos as equipes, as rotas para fazer esse atendimento.
Sobre a falta de vacinas, ela confirma que aguarda o envio e a disponibilização de mais doses para imunizar mais pessoas dos grupos prioritários. Mas há garantia de quem recebeu a primeira dose, que será vacinada com a segunda dose. Sim, a segunda dose é garantida. Todos que estão recebendo essa primeira dose terão sim a garantia de receber a segunda dose. Que é o mais importante, né? Que a garantia da imunização, como a própria comunidade científica, né, os especialistas falam, tem que ter a aplicação dessas 2 doses, o que vai garantir uma melhor imunidade contra o coronavírus. 7h20, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora falando de segurança. Comigo já aqui, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente fala aí de uma prisão que aconteceu de assaltantes aqui na região metropolitana, mas precisamente ali na área do Araçagi, não é isso? É, exato, Eduardo. Os assaltantes, eles foram presos lá com a ajuda de populares e a polícia chegou a tempo porque já haviam várias pessoas. Eles tinham praticado vários assaltos nessa moto aí, inclusive essa moto tem registro de roubo. E aí eles acabaram sendo presos ali bem próximo do retorno, que dá acesso à praia, lá na rodovia MA-203, e foram levados lá para o plantão central lá do Coatrac. Na área da praia, né, Silvan? Na área da praia. E essa área do Araçagi é uma área onde ocorrem muitos assaltos, Sim. né? Independente de que seja final de semana ou não, assaltos à residência, assaltos a estabelecimentos e principalmente assaltos praticados por motociclistas, como foi nesse caso aí. A moto tem registro de roubo e eles foram autuados em flagrante lá no plantão central lá do Coatrac. Deram sorte, né, Silvan? Que a Deram polícia sorte chegou. a polícia chegar a tempo, né? Às vezes os bandidos eles ficam até felizes com a chegada da polícia, porque pode acontecer uma coisa o pior, né, lixamento, Silvan? você já imaginou? Pois é. Eles pior. que não querem muito contato com a polícia, mas nesse caso aí é até bom para eles, no caso, para evitar qualquer tipo evitar o linchamento. Silvan, a gente fala também agora, lamentável, a gente já vinha chamando a atenção sobre essa questão do carnaval. O carnaval foi suspenso. A gente sempre pede, bate na tecla que tem que seguir as recomendações sanitárias. E agora que teve esse liberou, o próprio juiz Douglas falou que não é um liberou geral, é preciso seguir ainda as recomendações. De fato, as pessoas têm o direito ao lazer, mas com responsabilidade ainda mais em um momento como esse. Teve até bloquinho de carnaval aqui na capital. Teve um bloco na Ilhinha, né, infelizmente. E você vê que pelas imagens eram todos jovens que saíram ali da região do bairro da Ilhinha. Essa aí é a festa lá da praia da Ponta da Areia. Sim. Essa aí é bem ali, quase na entrada ali da lagoa, não é? Havia uma aglomeração muito grande, muitas pessoas no interior desse estabelecimento aí, sem o distanciamento, sem respeitar o número, né, permitido, que é de 150 pessoas por estabelecimento, por evento. Não havia distanciamento das mesas e etc. A polícia foi lá, foi chamada e acabou fazendo o fechamento. As pessoas podem, inclusive, denunciar, né, Silvan? Denunciar quando acontecer esse tipo de situação, né? Sim, pois que não é recomendado agora, nesse período de pandemia, e de fato não é o momento. Pode sair, se divertir, enfim, o lazer também é importante, mas tem que seguir o decreto, tem que seguir as recomendações sanitárias. Não é o momento para isso, como a gente já falou em outras situações aqui, claro, né, Silvan? Lógico. E teve o bloco, né, o bloquinho lá da Ilhinha, que saiu percorrendo as principais avenidas. Lá, a Avenida Ferreira Goulart, né, que é a avenida principal, corta o bairro, na área nobre da cidade, no São Francisco. Mesmo não podendo, tinha fofão, pessoal de máscara, brincando lá. A maioria das pessoas, tudo jovens. Sim. Né? E aí, infelizmente, essas pessoas jovens que acabam infringindo as regras, elas podem se transformar num verdadeiro vetor para levar, não é, a contaminação para as pessoas em casa. Que as autoridades também chamam a atenção, né, Silvan? Para a quantidade exatamente. de pessoas jovens internadas, agora infectadas. Hoje em dia, eles não estão isentos, acabam sendo contaminados com muita facilidade também, infelizmente. E acontece, às vezes, de ficar numa situação grave e acontecer, às vezes, até o pior. Tem que ter ainda muita consciência nesse momento. Obrigado, Silvan. Boa semana para você. Boa semana, Eduardo. Boa semana a todos. Obrigado, Silvan Alves. Participa aqui conosco, comentando aqui as principais ocorrências policiais, nesse caso do fim de semana, e também já antecipando, trazendo também as informações para vocês logo nas primeiras horas da manhã, a partir das 6 da manhã. Vamos falar da previsão do tempo agora. Outra preocupação também, tem chovido muito em todo o estado do Maranhão, 7h24. A gente começa com a segunda maior cidade do estado, o município de Imperatriz, onde predomina muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento nesta segunda-feira, começo de semana. Vamos ver como é que amanheceu Imperatriz nesta segunda-feira, imagens aí ao vivo da Beira-Rio, tempo nublado, né? Segundo a previsão do tempo, pode chover a qualquer momento lá na cidade de Imperatriz, tempo amanheceu nublado nesta segunda-feira lá em Imperatriz, previsão para hoje de mínima de 24, máxima de 31 graus. A
A gente segue falando da previsão do tempo, agora vindo direto aqui para a capital São Luís, onde predomina tempo nublado e pancadas esparsas de chuva, também a qualquer momento, principalmente durante a noite. Tem chovido muito à noite, na madrugada também, previsão de chuva para essa noite de segunda-feira, também aqui na capital São Luís. Essas são imagens ao vivo, neste momento do céu aqui em São Luís, tempo nublado, né? Tempo nublado neste momento, amanhecendo nublado também, assim como em Imperatriz, aqui na capital maranhense. A gente segue falando da previsão do tempo. Em Açailândia, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite inclusive com pancadas de chuva lá na cidade de Açailândia. Noite com pancadas de chuva, essa é a previsão lá no município de Açailândia e trovoadas. Tempo neste momento nublado, né? O sol tentando sair ali, mas meio tímido ainda em meio a nuvens cinzentas, amanhecendo nublado também lá na cidade de Açailândia. O sol ali tímido, tentando sair. O tempo deve estar agradável lá na cidade de Açailândia. A previsão para hoje é de mínima de 24 e máxima de 32 graus lá na cidade de Açailândia. 7 horas e 26 minutos, a gente segue falando da previsão do tempo, agora mostrando para vocês outras 3 cidades aqui no estado do Maranhão, você já acompanha aqui na tela. A gente começa pela cidade de Caxias, previsão para hoje de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 23, máxima de 30 graus lá na cidade de Caxias. A gente segue agora para Bacabal. Previsão para hoje é de predomínio de muitas nuvens e pancadas também esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 22, máxima de 29 graus lá na cidade de Bacabal. Só para finalizar a previsão do tempo para esta segunda-feira, a gente segue para a cidade de Zedoca, predomina muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva também a qualquer momento, quer dizer, pode chover a qualquer momento em boa parte aí do estado do Maranhão. Termômetros oscilando entre 21 e 30 graus lá no município de Zedoca. Previsão do tempo para esta segunda-feira. 7 horas e 26 minutos e no próximo bloco você vai acompanhar mais informações, outras informações aqui no Bom Dia Maranhão. Tem inclusive as notícias lá do município de Caxias e da região dos Cocais. Agora 7 horas e 27 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. A gente finaliza esse bloco com imagens ao vivo do drive-thru que vai ser inaugurado lá no complexo do Canhoteiro, ali na área do Castelão, nas proximidades ali do bairro do Barreto. A gente volta já já às 7h27. Sete horas e 30 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e com uma ótima notícia. Nós temos uma ótima notícia para todos os maranhenses. A construtora Goiás está chegando por esses dias e já vamos antecipar. É a melhor oportunidade para 2021. Você quer comprar o seu imóvel, seja ele comercial ou residencial, casa, apartamento, sala comercial ou até mesmo um terreno, você pode comprar com 100% de financiamento pela construtora Goiás, sem entrada e sem burocracia, incluindo o contrato e todos os documentos registrados em cartório. E mais, se o seu nome estiver negativado, temos uma condição especial para você. É isso mesmo, na construtora Goiás você pode. Ela está chegando para te ajudar com uma negociação simples. Juntos vamos preparar as melhores parcelas para caber no seu orçamento. Alô Maranhão, alô São Luís! Você que quer comprar o seu imóvel comercial ou residencial com 100% de financiamento próprio, sem entrada e sem burocracia, incluindo o contrato e todos os documentos registrados em cartório, na Construtora Goiás, você pode! E não tem problema se seu nome estiver negativado. A nossa negociação é simples e juntos vamos preparar as melhores parcelas para caber no seu orçamento. Ligue agora, 0800 606 4692 ou pelo WhatsApp 61 99855 9004. Construtora Goiás, nós vamos te ajudar a crescer! Anote e ligue agora, 0800 606 4692 ou pelo WhatsApp DDD 61. O número do DDD que está aparecendo aqui na tela do WhatsApp é o 985 59 90 04, 985 59 90 04. Vou repetir para você, DDD 61 98559 90 04. Essa é a construtora Goiás. 7 horas e 32 minutos, a gente segue agora aqui no Bom Dia Maranhão falando de política. Já aqui comigo o John Coutrinho, muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. John, a gente fala sobre a possibilidade do deputado federal, político maranhense, Pedro Lucas Fernandes, ele perder aí o cargo de presidente do PTB, que é o partido dele, aqui no estado do Maranhão, não é isso? Isso é por conta da votação que ocorreu
em relação ao caso do deputado Daniel Silveira, né? O Pedro Lucas, ele divergiu da orientação do partido, do PTB, e acabou votando aí pela manutenção da prisão, né, pelo STF, do deputado Daniel Silveira. Imediatamente, o presidente nacional do partido, o ex-deputado Roberto Jefferson, anunciou, né, que o Pedro Lucas, presidente estadual do partido no Maranhão, e o outro Pedro, no Ceará, eles seriam destituídos, né, perderiam a presidência. A gente já sabe que a relação do Pedro Lucas, né, ali no PTB, era muito confortável, até pelas opiniões, né, antagônicas. O Pedro Lucas tem uma visão um pouquinho mais diferente, até porque o Pedro, ligado hoje ao governador Flávio Dino, às vezes volta com, né, com as mesmas posições do governador Flávio Dino, e isso acaba aí gerando uma insatisfação da cúpula do PTB, sobretudo o Roberto Jefferson, né, que hoje o Roberto Jefferson já convidou o presidente Bolsonaro para se filiar ao PTB. O Roberto Jefferson é um aliado, né, de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, e o Pedro Lucas não. O Pedro Lucas não é... Tem uma posição mais independente, né? É mais independente. O Pedro mais independente vota de acordo com o que ele acha, né, o que é correto. E em várias votações o Pedro votou contrário à orientação do partido, né? E isso, claro, já vinha gerando aí uma rusga, né, um ruído com o Roberto Jefferson. E aí o Pedro Lucas deve sair do partido, deve sair do PTB, claro, vai perder a presidência, não vai ficar deputado federal, vai procurar uma outra legenda, e o PTB deve ter um outro comando, né? Deve ter um outro comando aqui no Maranhão, alinhado ao projeto do Roberto Jefferson, que é o projeto do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo se o presidente Jair Bolsonaro se filiar ao PTB. Há essa possibilidade também, né? O Patriotas é plano A, mas também tem o PTB, Roberto Jefferson já convidou, e isso aí não cabe mais. O Pedro Lucas ficar junto com o Roberto Jefferson no PTB. Tá, lembrando que a votação pela Câmara dos Deputados foi a favor da prisão do Daniel Silveira, que ele continuasse preso. 4 deputados federais maranhenses apenas só 4 deputados federais maranhenses votaram aí pela soltura do Daniel Silveira. Foi o Josévaldo JP, a Lúcio Mendes e o do Rocha. E o do Rocha. Tem agora o outro deputado federal que me fugiu aqui à mente, mas foram apenas 4 deputados federais que votaram aí pela soltura, né, contra a prisão do Daniel Silveira. John, o PSDB desautorizou aí o Roberto Rocha, senador Roberto Rocha, senador maranhense, e confirmou que confirma, né, o distanciamento do senador do Ninho Tucano, não é isso, John? Outro partido também que não tem mais clima, né, para o senador Roberto Rocha. O Roberto Rocha também já é um pouco mais diferente do caso do Pedro Lucas. O Roberto já é aliado do presidente Jair Bolsonaro e o PSDB não, é oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E também relacionado ao caso do Daniel Silveira, assim, paralelamente também, similarmente como o próprio Pedro Lucas e o PTB. O senador Roberto Rocha acabou pedindo uma convocação do ministro Alexandre de Moraes para explicar aquela decisão relacionada ao caso do Daniel Silveira. E, imediatamente, o PSDB acabou desautorizando, né, dizendo que a posição do senador Roberto Rocha em relação ao ministro Alexandre de Moraes, convocando para o Senado para prestar explicações, não era a posição do partido. E, claro, isso aí gerou um clima muito ruim, né, entre o partido e o senador Roberto Rocha, que o Roberto tem um outro projeto. O projeto do Roberto é o projeto do presidente Jair Bolsonaro. E o PSDB não, o PSDB pode lançar uma candidatura à própria presidente. Hoje tem o João Dória, governador de São Paulo, que é um dos principais opositores do Jair Bolsonaro. E já se mostrou como pré-candidato também, Já se mostrou como pré-candidato. Tem o Eduardo Leite também, Rio Grande do Sul, outros nomes também colocados aí, né? Então a ala hoje, predominantemente do PSDB, é de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Talvez o senador Roberto Rocha, em poucos tucanos ali, que defendem o presidente. Então, por conta disso, né, dessa desautorização, né, digamos assim, desses pensamentos diferentes do senador Roberto Rocha com o PSDB, ele deve procurar um outro partido. Qual seria esse outro partido? Poderia ser o Patriotas, o partido do presidente Bolsonaro, ou até o PTB, quem sabe, né, já que o Pedro Lucas está saindo da presidência do partido, o Roberto Rocha poderia também ir para o PTB, para assumir o comando do PTB, ou então do Patriotas, dependendo aí de qual partido o presidente Jair Bolsonaro se filiar. O certo é o seguinte, é que o Roberto Rocha tem um plano. O plano A dele é concorrer à reeleição ao Senado, e o plano B dele é, quem sabe, concorrer ao governo do Estado, dependendo de como o presidente Bolsonaro estará até 2022. Tiver bem, né, popularidade boa, quem sabe o Roberto pode disputar o governo, né, por um outro partido. Se não, disputa o Senado
pelo outro partido também, que não será o PSDB, ou quem sabe um plano C aí, não ser candidato e apoiar o filho como deputado federal. São 3 possibilidades aí relacionadas ao PSDB e ao Roberto Rocha. Lembrando que hoje Patriotas, né, tem uma Requinha que é deputado, mas tudo depende de um acordo. Se o presidente Bolsonaro entrar no partido, ele entra com as condições, né, de ter o controle da direção e poderia colocar o Roberto Rocha aqui na presidência. Tá, aqui a gente traz a informação completa, só lembrando o deputado federal que votou também contra a prisão é o pastor Gil Denemia, Luiz Mendes, Hildo Rocha e o Josvaldo JP. Obrigado, John. Uma ótima semana para você, a gente se vê amanhã. Até amanhã. Obrigado, John Coutrinho, comentando de política aqui no Bom Dia Maranhão. A gente segue falando agora diretamente de Caxias, com a participação ao vivo de Raquel Souza, que está aqui comigo e traz informações ao vivo, informações da cidade de Caxias e também da região, não é isso, Raquel? Muito bom dia a você, bom dia a todos aí na TV Sinal Verde. Isso mesmo, bom dia a você, Eduardo, bom dia a todos. Olha só, entre as ocorrências do fim de semana registradas pela Polícia Militar de Caxias, a prisão de um suspeito de roubo na MA 034, no povoado Barro Vermelho. Com o homem, a polícia encontrou um revólver calibre 32 que estava municiado, 3 aparelhos celulares e cerca de R$800 em dinheiro. Essa ação aí se deu após a equipe da PM receber a informação de que um homem havia praticado um roubo a uma van na cidade de Coelho Neto, a 100 quilômetros de Caxias, e que havia fugido. Segundo a Polícia Militar, as vítimas identificaram o suspeito como autor do crime e reconheceram os celulares roubados e, além disso, o motorista da van também confirmou que aquele era o dinheiro roubado, né, que foi levado em dinheiro. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil aqui de Caxias. E a gente também destaca sobre um grave acidente de trânsito ocorrido neste fim de semana em Caxias, na Avenida Senador Alexandre Costa, que provocou a morte do jovem Renê da Silva Souza, de 20 anos de idade. Segundo informações, ele estaria voltando do trabalho e que a motocicleta em que ele estava teria colidido com outro veículo, mas a Polícia Civil de Caxias ainda investiga sobre as circunstâncias do acidente. E uma unidade do SAMU foi acionada, mas não teve jeito. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E um outro destaque que a gente traz hoje, Eduardo, é em relação ao aumento dos casos de Covid-19 em Caxias. Antes do fim de semana, na sexta-feira, mais de 62 pessoas foram infectadas em 24 horas. Olha só, um número alarmante. Já chegaram, então, os leitos de UTI já chegaram a mais de 90%, né, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado é de alerta. Sobre a vacinação dos idosos, dos 805 idosos, aliás, dos 805 idosos que precisam ser vacinados em Caxias, cerca de 200 foram imunizados até agora. E das 8.572 doses das vacinas recebidas no município, foram aplicadas 6.633 doses, de acordo aí com a coordenação de vigilância epidemiológica. Portanto, o clima ainda é de um grande número, né, de infectados pela Covid-19 no município de Caxias. Infelizmente, Eduardo. Obrigado, Raquel, pelas informações. Grande abraço a todos, uma ótima semana a todos os caxienses, a você que nos acompanha também no interior do estado. E no próximo bloco, uma entrevista com o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. E também tem o futebol, a gente traz as informações da primeira rodada do campeonato estadual. A gente volta já já, um intervalo rapidinho, a gente segue com imagens ao vivo aqui da capital maranhense, Avenida dos Franceses, o intervalo é rápido, a gente volta já já. Sete horas e 12 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão eu recebo o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, para falar sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas no combate à pandemia e um balanço também desses quase dois primeiros meses aí de gestão. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. Prefeito, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas não tem como não começar com a questão da pandemia. A gente percebe que a prefeitura vem realizando várias ações, mas vamos começar falando primeiro sobre a vacinação. Como é que está a questão da vacinação? Havia uma preocupação muito grande das pessoas em relação a faltar a segunda dose ou faltar a vacina. Como é que está essa situação aqui na capital, prefeito? Bom, primeiro dizer que a prefeitura se organizou em relação à vacinação antes mesmo de eu tomar posse. A gente criou um grupo de transição, que foi um grupo de especialistas em imunização, e quando nós tivemos já a notícia que o Ministério da Saúde iria disponibilizar as doses, nós já estávamos com toda a logística pronta de vacinação. Tanto é que a dose chegou em São Luís, no dia seguinte nós já estávamos vacinando lá no nosso Centro Municipal de Vacinação.
A boa notícia é que São Luís tem avançado rápido na vacinação, mas a vacinação depende de vacinas. Então, a depender do número de vacinas que o município de São Luís recebe, a gente consegue fazer uma vacinação mais rápida. E isso aconteceu já nos primeiros dias, quando por 2 situações já foram encaminhadas doses aqui para São Luís, e a gente já tem mais de 50 mil doses aplicadas na cidade. Quase 40 mil pessoas já foram vacinadas e, levando em consideração a primeira dose e a segunda dose, nós já temos mais de 50 mil doses. A questão é que todo mundo que se vacinou com a vacina Coronavac, nós temos 2 tipos de vacina, a segunda dose já ficou reservada, Eduardo. Isso quer dizer que quem teve a primeira dose da vacina Coronavac está absolutamente tranquilo, porque a segunda dose está reservada. A segunda vacina, que é a AstraZeneca, como ela tem um prazo maior para a aplicação da segunda dose, que são 3 meses, o governo federal autorizou que nós aplicássemos a primeira dose, porque a segunda dose chegaria antes mesmo de chegar esse prazo, que é o que está previsto pelo Ministério da Saúde. O que nós aguardamos agora é a chegada de uma nova remessa de doses de vacina para que a gente possa ampliar, principalmente agora no público idoso. Nós começamos a fazer o cadastro das pessoas idosas pela plataforma Vacina São Luís, começamos a fazer a vacinação por faixa etária. A última faixa etária que foi vacinada foram idosos acima de 83 anos e tão logo as vacinas cheguem aqui em São Luís, e a previsão é de que cheguem essa semana, a gente já vai dar continuidade de 82, 81, 80, até chegar 75 anos, que é o público-alvo nessa primeira fase de vacinação. E a questão dos profissionais de saúde, prefeito, como é que está? Que é outro grupo prioritário também nessa primeira etapa. Olha, a gente conseguiu vacinar um número muito grande de profissionais de saúde. E aí quero fazer um apelo aos profissionais de saúde que tomaram a primeira dose e que não voltaram para tomar a segunda dose. Então hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 500 profissionais de saúde que ainda faltam tomar a segunda dose, ou seja, passou o dia agendado para tomar a segunda dose, mas não buscou ainda um ponto de vacinação da Prefeitura de São Luís para que possa receber a sua segunda dose. É fundamental, a gente sabe que todos os especialistas, todos os estudos demonstram que a imunização só acontece após a segunda dose e após alguns dias da segunda dose, e ainda mais agora, com a preocupação que a gente tem de uma nova onda de pandemia agora, do novo coronavírus, é fundamental que os nossos profissionais de saúde estejam protegidos. Então, a Prefeitura de São Luís fez a sua parte, quando montou uma logística para vacinar de forma rápida os profissionais de saúde, mas agora precisa também da parcela de contribuição dos profissionais de saúde para que eles voltem, tomem a sua segunda dose e estejam completamente imunizados. Prefeito, a questão sanitária, claro, é fundamental, a gente está falando de saúde e saúde é vida, mas também tem uma outra área que foi muito afetada, que é a questão econômica. Que tipo de trabalho que a Prefeitura vem fazendo para tentar, pelo menos, minimizar os impactos negativos aqui na economia de São Luís? Nós sabemos que essa situação da pandemia ela acaba afetando tudo, principalmente a área econômica. E aí a gente tem um agravamento dessa situação, porque no início desse ano nós tivemos a suspensão do auxílio emergencial que era pago pelo governo federal. Então, muitas pessoas que recebiam esse benefício deixaram de receber a partir do mês de janeiro. Então, uma das primeiras medidas que eu tomei ao assumir foi encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores o programa Alvará Zero, que nós concedemos essa isenção para o pagamento do alvará para mais de 17 mil microempreendedores daqui de São Luís. Ao lado disso, nós fizemos também agora, anunciamos recentemente, o auxílio municipal emergencial do Carnaval de São Luís. A gente sabe que tem muitos artistas, muitas agremiações culturais que deixaram de se apresentar por conta da pandemia e nós disponibilizamos o valor de R$1 milhão para que seja pago esse auxílio a essas pessoas que ao longo de muitos anos vêm trabalhando e mantendo as suas atividades aí durante o período de carnaval. Tivemos também uma ação muito importante que foi capitaneada pela Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi uma parceria com empresas da iniciativa privada para a doação de cestas básicas. Aqueles camelôs, aquelas pessoas que estavam ali no dia a dia nas vendas, trabalhadores informais e que acabaram sendo afetados fortemente pela pandemia. Então foram 800 cestas básicas que foram entregues agora no final de semana. Deixar de trabalhar, inclusive, no carnaval, não é isso, prefeito? Exatamente. E por isso nós tivemos a preocupação, em conversa com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal de São Luís, de identificar exatamente quem foram essas pessoas que deixaram de trabalhar no Carnaval para que essas pessoas efetivamente recebessem essas cestas básicas. E ao lado disso, uma série de ações que nós já estamos prevendo aqui. Na área, por exemplo, do IPAM, do Instituto de Previdência, nós suspendemos a prova de vida daqueles que precisam de um tempo em tempo voltar para se apresentar, para provar que realmente estão vivos e possam receber
é essa situação da pensão e da aposentadoria. Nós não podemos exigir que uma pessoa idosa saia de sua casa, vá até o IPAM ou outro local para fazer uma prova de vida num momento como esse de pandemia. Então, uma série de ações que a Prefeitura de São Luís está tomando para que juntos a gente possa vencer essa pandemia, e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Prefeito, tem falado muito sobre a questão da saúde, claro, a pandemia, mas há outros trabalhos que estão sendo feitos. Por exemplo, recentemente o senhor inaugurou o posto de saúde lá do bairro do João Paulo, que era uma demanda, um anseio de muito tempo já da população daquela área, de vários bairros. Quer dizer, tem acontecido trabalho também em outras áreas da saúde, não é isso? Exatamente. Destacar aqui a reabertura do posto de saúde de João Paulo, que era um sonho da comunidade, já estava fechado há 4 anos. Anunciar em primeira mão a abertura do posto de saúde do São Cristóvão, que está em fase final já de completar a parte de adaptação lá e de contratação de profissionais para que a gente possa reabrir lá o posto de saúde do São Cristóvão. Destacar a entrega de 50 leitos exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid, que foi lá no Hospital da Mulher, sendo 10 leitos de UTI, 40 de enfermaria, e desses 40 leitos de enfermaria, Eduardo, 10 são com suporte avançado. Então, praticamente funciona como se fosse uma UTI também. E a boa notícia é que nos próximos dias nós vamos entregar mais leitos de UTI e também mais leitos de enfermaria exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid. Prefeito, a gente pode falar também sobre essa questão da chuva, né? Tem chovido bastante, é outro tema aí relevante, importante. E alguns buracos já começaram a aparecer, inclusive em avenidas importantes aqui de São Luís. A preocupação também, a Defesa Civil já tem trabalhado com as áreas de risco. Como é que tem sido o trabalho nesse sentido? O trabalho de tapa-buracos, por exemplo, a questão de andamento das obras, tem de canalização, tubulação, e essa questão de trabalhos em áreas de risco, como é que tem sido feito esse planejamento por parte da Prefeitura? Olha, as obras, principalmente as obras de drenagem, as obras de pavimentação que estavam acontecendo, eu pedi e determinei ao secretário de obras que elas pudessem ser agilizadas, e isso de fato aconteceu. Se você tiver a oportunidade de visitar a região do São Raimundo, Santa Bárbara, você vai ver que a obra avançou bastante, tanto na parte de drenagem como na parte de pavimentação. Eu pessoalmente estive lá acompanhando os trabalhos. Agora, em relação a essa situação do tapa-buraco, a Secretaria de Obras do município faltava um contrato para que esse serviço fosse executado. Esse contrato já foi providenciado e agora na quinta-feira nós vamos iniciar uma grande operação de recuperação de vias e de ruas e avenidas aqui em nossa cidade. Então, a partir de quinta-feira são várias frentes que a Secretaria de Obras estará atuando, fez um levantamento dos principais pontos, principalmente onde tem a passagem de veículos coletivos, ônibus, enfim. E a partir de quinta-feira a gente vai fazer essa grande operação na cidade e não vai parar até que a gente possa resolver esses problemas mais críticos em relação a essa situação das nossas vias de São Luís. O problema é que a própria chuva interfere também, né, prefeito, nesse cronograma, né? Não dá para fazer esse tipo de serviço chovendo, no caso, não é isso? A vantagem é que a Secretaria de Obras fez o levantamento dos pontos mais críticos da cidade. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos atacar exatamente onde precisa começar esse serviço inicialmente, e é claro que precisa dessa janela, que é exatamente o período em que não está chovendo para que seja feita a intervenção. Mas isso a gente vai ter a programação, inclusive, para que obras sejam realizadas no período da noite, porque a gente sabe que às vezes está chovendo de dia, mas não está chovendo de noite. E basta parar a chuva que as equipes estarão atuando para a gente resolver essa situação. Prefeito, é recente ainda o seu mandato, começou em janeiro, vai completar ainda quase 2 meses, mas qual o balanço que o senhor faz aí? Claro, em meio a uma pandemia, uma dificuldade muito grande ainda, as ações voltadas principalmente para essa área, mas qual o balanço que o senhor faz da sua gestão nesses 2 primeiros meses aí à frente da Prefeitura de São Luís? Ora, muitas ações já foram feitas, quem tem acompanhado aí o nosso trabalho tem percebido exatamente isso, e eu acho que uma coisa que a população já percebeu é que eu gosto de estar à frente de toda a situação. Eu vou pessoalmente, vejo como é que está a situação, vejo aquilo que dá para resolver e com certeza nos próximos dias mais ações nós vamos anunciar para que a população de São Luís possa ter certeza que vai viver em uma cidade melhor. Prefeito, eu gostaria de agradecer sua presença aqui, destacando ainda, né, prefeito, só para encerrar, o trabalho que vem sendo feito por parte dos governos municipais, estaduais, governo federal, toda a dificuldade em meio à pandemia, mas que depende fundamentalmente também da ajuda da população, da consciência da população, para a gente, como o senhor disse, vencer essa batalha e passar o mais rápido possível por essa situação toda, não é isso? Olha, Eduardo, isso é fundamental. A gente sabe que tem a campanha de vacinação aí, nós temos leitos exclusivos para tratamento de pacientes com Covid que estamos entregando, mas se a população não tiver realmente os cuidados necessários que deve ter, como é o caso de uso de máscara, uso do álcool em gel, higienização das mãos, manter o distanciamento social, mas aqui, Eduardo, me cabe também fazer um reconhecimento. Às vezes a gente cobra muito da população,
mas a gente percebeu que nesse período de carnaval a população contribuiu. Realmente não conseguimos identificar grandes aglomerações, a população fez a sua parte, de forma que eu acho que nós vamos ter um resultado positivo nos próximos dias, que é exatamente a gente avançar tanto na questão da vacinação, como também na abertura de novos leitos, para que a gente possa superar de maneira tranquila a pandemia aqui no município de São Luís. Obrigado, prefeito Eduardo Brade, pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora falando de esporte. O Sampaio Corrêa estreia no próximo domingo na Copa do Nordeste. Neste fim de semana, a equipe tricolor estreou bem no Campeonato Maranhense de Futebol. O time tricolor jogou no estádio Pinheirão, em São Mateus, contra o Bacabal e foi superior ao seu adversário desde o início. Aos 12 minutos, Johnny recebeu dentro da área e girou em cima do zagueiro, que fez falta. Ele mesmo, Johnny, cobrou deslocando o goleiro para abrir o placar. Aos 39 minutos, Guilherme Teixeira conduziu a bola até dentro da área e serviu o novo camisa 9 boliviano, Jefinho, que emendou para as redes, 2-0 Sampaio. A vantagem não diminuiu o ritmo do Sampaio, que passou a perseguir o terceiro gol. No último lance do primeiro tempo, Dudu tirou o goleiro da jogada para aumentar a contagem, 3-0. A equipe boliviana iniciou a etapa final com a mesma intensidade e não demorou a marcar o quarto gol. Guilherme Teixeira cruzou na área e a bola chegou até Dudu, que fuzilou para ampliar o marcador em São Mateus. Final de jogo, Sampaio 4, Bacabal 0. O próximo compromisso da Bolívia Querida pelo estadual é amanhã, 7h30 da noite, no Estádio Castelão, contra o São José. Pois é, o Sampaio começando bem, né? Foi dada a largada para o Campeonato Maranhense 2021, o Sampaio vencendo bem, 4-0. Novas caras, né? A gente conhecendo aos poucos aí essas novas caras aí no time tricolor maranhense. Sampaio Corrêa, que estreou bem, 4-0, como você pôde perceber aí, contra o Bacabal. Lembrando que o Sampaio Corrêa, o nosso representante maranhense na Copa do Nordeste, nesta semana já terá início a Copa do Nordeste, que você acompanha em TV aberta, somente aqui com exclusividade na TV Difusora, mais uma vez, o 4º ano consecutivo que a TV Difusora vai transmitir a Copa do Nordeste. E claro, ficamos na torcida pelo nosso representante maranhense, o Sampaio Corrêa. A gente vai falar também do Moto, o Moto que venceu por 2-0, estreando também muito bem. O rubro-negro maranhense venceu por 2-0 aí a equipe do Imperatriz, jogando ontem no estádio Nilzinho Santos. Inclusive eu estive lá, acompanhei. É uma partida ainda num clima de começo de temporada, né? Os dois times ainda se preparando fisicamente, mas o Moto venceu bem com um belíssimo gol de falta do meio atacante Raí, aí que você vai acompanhar agora na imagem. Uma falta que ele cobrou no ângulo, né? Sem chances aí para o goleiro Pablo. E no segundo tempo, já no finalzinho também, essa falta foi aos 44 minutos do primeiro tempo. E já no finalzinho da partida do segundo tempo, o Jefinha, que entrou na partida no decorrer do jogo, recebendo um cruzamento pela direita, acabou aí marcando o segundo gol e vencendo por 2-0 a equipe do Imperatriz. As outras duas partidas, o São José acabou aí sendo derrotado pela equipe do Juventude Samas, e também teve uma outra partida aí pelo Campeonato Maranhense. A gente vai falando ao longo da competição aqui do Campeonato Maranhense, que só teve sua primeira partida. A gente encerra aqui o Bom Dia Maranhão, convidando vocês para amanhã, 7 horas da manhã, o nosso encontro marcado, falando de esporte e outras informações. A gente finaliza com imagens ao vivo da Ponte Bandeira Tribuse. Até amanhã, uma ótima semana a todos.